O Scrum é peça de teatro, mas tem um monte de papel. E essa piada é ruim de propósito mesmo. Vamos lá! Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao terceiro módulo desse nosso treinamento gratuito de Scrum aqui no YouTube. Nele, nós teremos 11 aulas dedicadas exclusivamente a falar dos papéis do Scrum. Na aula 1, que é essa aula aqui, eu vou dar uma visão geral sobre os papéis de um time Scrum típico e como eles se relacionam no dia a dia de trabalho. Na aula 2, a gente vai entrar em detalhes profundos sobre o papel do Scrum Master. E aí na aula 3, depois que vocês entenderem como o Scrum Master trabalha, eu vou explicar se ele é ou não o chefe do time Scrum. Uma dúvida que aparece muito em todos os treinamentos, em todas as empresas que adotam o Scrum. Na aula 4, nós vamos falar da melhor forma do Scrum Master remover impedimentos. E aí na aula 5, vamos falar sobre como lidar com conflitos em um time Scrum. Na aula 6, nós vamos falar sobre o papel do dono do produto, que é o grande responsável por entregar valor ou definir o que é valor dentro do Scrum Framework. Na próxima aula, nós vamos falar então dos desenvolvedores, as pessoas que pegam a visão do dono do produto e transformam ela em realidade através do incremento que ela entrega, que é realizada todo final de sprint no Scrum. Na sequência, na nossa aula 8, nós vamos discutir um pouco se é melhor ser um profissional especialista ou generalista dentro de um time ágil e no mercado de trabalho como um todo. Na aula 9, vamos falar sobre como formar times ágeis de alta performance. E na aula 10, vamos falar sobre o que são times autogerenciados, uma característica vital para o sucesso dos times Scrum. Por fim, na aula 11, a última aula do módulo 3, nós vamos falar sobre o que são e o que fazem os stakeholders no Scrum. É bastante coisa, mas esse é para ser o melhor treinamento gratuito de Scrum aqui no YouTube e na face da Terra. Então, fiquem comigo, vocês não vão se arrepender. Para a aula de hoje, vamos começar aqui e falar um pouquinho das responsabilidades individuais dos papéis no Scrum. O primeiro deles é o mais famoso, o Scrum Master. Primeira coisa que o Scrum Master precisa fazer: facilitar, sempre que necessário, os eventos do Scrum. Vocês vão lembrar que a gente tem a sprint, planejamento de sprint, o Scrum diário, e o Scrum Master ele facilita. Facilita não no sentido de deixar mais fácil, mas sim sob o ponto de vista de ajudar os times a entenderem como executar. Ele está lá guiando todo mundo para que eles entendam para que servem os eventos do Scrum. A segunda coisa que um excelente Scrum Master precisa fazer é fomentar o relacionamento entre o dono de produto e os desenvolvedores. Ele é a cola que precisa fazer com que o time trabalhe bem junto. Porque não adianta nada você ter um dono de produto fantástico se ele não conversa com os desenvolvedores, eles não entendem o que precisa fazer. Não adianta nada você ter um time autogerenciado fenomenal, cheio de precisão técnica, de expertise técnica, e eles não entenderem, junto com o dono do produto, o que é valor para o negócio. Então o Scrum Master tem técnicas de facilitação e team building para fazer isso acontecer. A gente vai falar um pouco delas aqui e também vamos falar delas, e também falo delas, no treinamento Scrum Definitivo. É o meu treinamento pago, que diferente desse aqui do YouTube, está completo, disponível e que você pode acessar agora utilizando o cupom de desconto vindo do YouTube no link que está aqui na descrição do vídeo. Além disso, ele também tem uma série de atividades práticas, ele tem estudos de caso e tem simulados para todo final de módulo você aprender como utilizá-lo. Então, fica a dica, vai lá olhar o meu treinamento, mas você também pode continuar aqui e nós vamos falar sobre a terceira característica do Scrum Master, que é gerenciar mudanças no ambiente para otimizar o trabalho feito pelo time Scrum. Essa aqui merece um pouquinho mais de tempo para ser explicada, porque ela envolve não só o Scrum Master trabalhando com o time Scrum, mas também influenciando os stakeholders e a empresa inteira para que ela possa adotar melhor as práticas ágeis e ela possa dar mais espaço para o time gerar valor. É claro
O como isso deve ser feito, nós veremos nos próximos módulos desse treinamento. Mas essa é a terceira e última característica importante que nós vamos falar sobre o Scrum Master, que é um grande especialista do Scrum, especialista no framework, e que ajuda o time a entender isso e melhorar a sua execução. Na sequência, nós vamos falar um pouco sobre o dono do produto, essa pessoa que prioriza aquilo que o time precisa fazer. E ele faz isso, primeiro, otimizando o valor daquilo em que o time está trabalhando. Então é ele que vai definir o que é feito primeiro, porque isso gera mais valor, mais retorno sobre o investimento para a organização. Segundo, ele ajuda a controlar os riscos, a previsibilidade e a comunicação com os stakeholders. Ele é esse grande agregador dentro da empresa que filtra todos os pedidos, todas as necessidades e tem autoridade e autonomia para definir aquilo que vai ser feito. Em terceiro, ele trabalha com os desenvolvedores para refinar o backlog do produto, para explicar para eles o que precisa ser feito. E ele faz isso também ajudando a criar o objetivo da sprint, o objetivo do produto, a definição de pronto, ou seja, definir os critérios que são utilizados para entender se o incremento entregue de fato está pronto e atende o que é necessário para o negócio. Por fim, ele ajuda a gerenciar o orçamento do produto, definindo se o time cresce, o time diminui, se compram-se novo hardware, software ou outras coisas que são necessárias para trazer o produto à vida. E além disso, ele cria o roadmap, ou seja, uma visão de longo prazo para o produto, que não é um plano preditivo, mas sim uma lista de desejos daquilo que precisa ser feito. Por fim, no nosso terceiro papel do time Scrum, vamos falar dos desenvolvedores, que são responsáveis por, primeiro, criar o plano dentro da sprint de como eles vão transformar os desejos do dono de produto em realidade, no incremento. Esse time ele tem que ser autogerenciado, ou seja, ele define a melhor forma dele trabalhar e transformar o incremento em realidade. E aí ele trabalha com o PO para refinar o backlog do produto, já falamos que o PO também faz isso. Ele ajuda a criar o objetivo da sprint, a definição de pronto, e ele também é responsável por sempre aumentar a própria qualidade técnica, a própria expertise, para gerar mais valor para a organização e para aquilo que está sendo entregue. São os desenvolvedores que conduzem a reunião diária, o Daily Scrum, e são eles também que estimam e criam o backlog da sprint, como a gente já falou aqui. Em suma, esses são os três papéis do Scrum e as suas responsabilidades individuais. Mas tem uma coisa aqui que vocês precisam saber, que é como esse time, como essas pessoas, esses papéis, eles interagem e trabalham juntos. Bom, eu vou passar aqui rapidamente falando para vocês que o Scrum Master ele trabalha com os desenvolvedores, primeiro, trazendo práticas e ferramentas que ajudem a aumentar a qualidade e a maturidade dos desenvolvedores. Ele vai ensinar o time a ser auto-organizado, autogerenciado e multidisciplinar. Notem, não é ele que é especialista em programação, não é ele que vai atuar no dia a dia para criar um incremento com o time. Mas como ele conhece muito de agilidade, conhece como as coisas funcionam, ele trabalha com o time para mostrar para eles caminhos que eles poderiam adotar para atingir esse objetivo. Ele remove impedimentos, e a gente vai falar bastante sobre isso na próxima aula, e ele ajuda na criação de produtos de valor ao facilitar os eventos do Scrum para todo mundo. O Scrum Master também trabalha junto com o dono do produto, quando ele facilita a interação entre ele e os desenvolvedores. Ele pode sim e deve trazer práticas e ferramentas para ajudar na gestão do produto. A gente vai falar mais sobre isso quando nós estivermos falando sobre o backlog do produto, um dos artefatos do Scrum, e ele também fomenta esse relacionamento do dono do produto com os desenvolvedores e os stakeholders. Inclusive, falando nos stakeholders, as partes interessadas no lançamento do produto, o Scrum Master trabalha com eles, primeiro, ajudando eles a entenderem como o Scrum funciona. Segundo, ele pode trabalhar com outros Scrum Masters da organização para que juntos eles melhorem a agilidade organizacional dentro da empresa. E aí, com isso, ele ajuda a guiar a transformação ágil na organização, às vezes até num papel diferente de Agile Coach ou de Enterprise Agile Coach, olhando para áreas maiores e mais times. Quando a gente fala do dono do produto trabalhando com os desenvolvedores, é super responsabilidade dele traduzir as necessidades de negócio em requisitos que as pessoas, que os desenvolvedores consigam entender. E ele também apoia no entendimento das demandas. Ainda falando do dono do produto,
ele trabalha com os stakeholders ao maximizar o valor entregue da organização, entendendo o que a empresa precisa e priorizando isso na entrega do dia a dia. E por fim, a última combinação de papéis trabalhando juntos aqui é o de desenvolvedores trabalhando com o dono do produto, entregando o incremento que tenha todas as necessidades, todas as priorizações que o dono do produto colocou e, enquanto isso, melhorando a sua produtividade e a sua qualidade ao longo das sprints. Eu sei que é bastante coisa, mas a ideia desse módulo é dar uma visão geral para vocês de que existe mesmo muita coisa que esses 3 papéis fazem no Scrum. Agora, o como eles fazem tudo isso ficam para os próximos módulos, onde eu vou mostrar para vocês os detalhes e as minúcias de tudo isso aqui que eu falei hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Se sim, curte esse vídeo, deixa aqui aquele joinha que ajuda muito o canal a crescer, ajuda muito a levar esse conteúdo para outras pessoas. Se você não quer perder as próximas aulas, aproveita e se inscreve se você ainda não se inscreveu e conta desse treinamento para os seus amigos. Você pode postar no Insta, no LinkedIn, faz o que você quiser, manda no WhatsApp, ajuda esse treinamento aqui a atingir mais pessoas. Principalmente porque na próxima aula, como eu já comentei, nós vamos falar sobre o Scrum Master, o papel mais famoso da agilidade, que tem uma série de recursos e uma série de responsabilidades para ajudar a sua empresa a melhorar cada vez mais. Por isso, eu espero te ver aqui semana que vem. Até mais, pessoal! Definindo se o time cresce, se o time cresce, o time... Ô, louco. 3 erros.